Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você sabe que hoje é o dia da visitação de Nossa Senhora, o dia que nós celebramos aquele fato bíblico. Maria, que logo depois de receber o anúncio do anjo, ela vai às pressas às montanhas para visitar sua prima Isabel, porque o próprio anjo diz a ela que Isabel, sua prima, já estava no 6º mês, ela que era estéril, e Maria vai correndo para lá. É a festa que nós estamos celebrando hoje, a festa da visitação de Nossa Senhora. Eu trago hoje algo muito pessoal. Hoje também é o aniversário do falecimento da minha mãe. Ela faleceu no dia 31 de maio de 1984. E bonito, Nossa Senhora a visitou nesse dia. Eu vou contar para você tudo. Mamãe teve câncer, o câncer pegou no seio, eu consegui trazê-la aqui, e ela foi operada em Lorena. Graças a Deus, depois da cirurgia, ela vivia um ano inteiro. Como a mamãe se operou aqui, como ela fez a recuperação dela aqui, ela quis ficar. Foi uma coisa inesperada, ela quis ficar. E ficou comigo na nossa casa de encontros lá em Queluz. Estávamos no começo da comunidade. Isso foi durante o ano de 83. Ela passou o ano todinho conosco, vivendo a nossa vida na comunidade. Tudo que nós fazíamos, ela fazia também. Ela fazia também. Até me lembro bem que nós fazíamos jejum todas as sextas-feiras. Mamãe me disse: eu nunca fiz jejum, mas eu vou experimentar. E fez. E dali para frente, nas sextas-feiras, como os outros, embora se recuperando, mamãe fazia o dia de jejum. Ela nunca tinha feito vigília. Primeira vez que nós fizemos uma vigília, varando a noite inteira em oração, ela me disse: olha, eu vou ficar até a hora que eu aguentar, depois eu vou para o quarto. Disse: é isso mesmo, mamãe, a senhora está convalescente, fique o quanto a senhora quiser, depois pode ir sim, alguém acompanha a senhora. Não é que ela varou a noite inteira. No dia seguinte ela disse: eu nem senti a noite passar. Em síntese, ela viveu toda a nossa vida durante aquele ano. Foi um prêmio que Deus deu a ela. Claro que meu irmão, minhas irmãs sentiram, né? Naquela ocasião, ela ter deixado São Paulo, onde ela tinha a casa dela, até morava com uma das minhas irmãs, depois do falecimento de papai. Mas ela veio morar comigo, e não somente morar comigo, ela veio pertencer à comunidade. Como nós fazemos o nosso compromisso todo ano, no dia 2 de fevereiro, naquele ano de 83, mamãe fez compromisso. Portanto, pertenceu à comunidade. É mais uma da nossa comunidade que já está no céu. E viveu aquele ano todo a nossa vida. Foi um prêmio de Deus para ela. Deus reservou esse ano, como na Bíblia existe o ano sabático. Foi o ano sabático que Deus concedeu à minha mãe. Interessante que naquele tempo ainda nós podíamos fazer isso. A rádio estava no começo. Aí por volta do tempo do Natal, nós tirávamos uns dias indo às nossas famílias. Nós nos revezávamos e íamos até a nossa família. Daí mamãe também foi passar o Natal lá com os meus irmãos. Eu fiquei aqui na noite de Natal, mas no dia fui lá almoçar com ela. Ela ficou no primeiro do ano. Passado o primeiro do ano, todos os sinais do câncer retornaram. Então, muito rapidamente, o câncer avançou, ela foi hospitalizada, daí estava muito mal, como o câncer pegou o pulmão, ela já não conseguia respirar bem.
Daí resolvemos, com o médico que havia operado, de trazê-la de volta. E ela veio aqui e ficou justamente na Santa Casa de Lorena, aqui bem pertinho de nós, que é a sede da nossa diocese. Ela chegou no dia 24 de maio, que é festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Pelo fato da viagem, ela sentiu-se muito mal naquele dia. Eu tinha a impressão clara que Nossa Senhora ia levá-la naquele dia 24 de maio, Nossa Senhora Auxiliadora. Mas graças a Deus não aconteceu. Ela foi ficando todos os outros dias, até o dia de hoje, o dia 31. Nós estávamos esperando o desfecho. Pedíamos a Deus, mas esperávamos o desfecho. No dia 31, havia também falecido uma pessoa muito amiga da Canção Nova. E a missa era de tardezinha, a missa de corpo presente era de tardezinha. Então eu despedi da mamãe e disse: eu volto logo, eu só vou celebrar essa missa e volto. Quando eu voltei, depois da missa, os que estavam com ela no quarto, Nelsinho Correia era um deles, a Luzia tinha estado, mas tinha saído naquele momento, me contaram que assim que eu saí para celebrar essa missa, passado um tempinho, a minha mãe me mandou chamar, e eles foram atrás, mas eu sou ligeirinho, e naqueles corredores do hospital eles não me encontraram, voltaram e disseram: não encontramos. Eu disse: não faz mal. Então ele perguntou para eles: vocês sabem cantar Maria de Nazaré? Disse: sabemos. Nelsinho estava junto, né? Então cantem, disse ela. E eles começaram a cantar, cantaram toda a música Maria de Nazaré. Quando terminou, ela disse: vocês cantam também Oração de São Francisco? Eu disse: cantamos sim. Então cantem. E eles começaram a cantar Oração de São Francisco. Quando terminaram, ela contou para eles, eles me contaram, e eles me contando, mamãe mexia a cabeça dizendo que sim, que ela já tinha muita dificuldade de falar, mas naquela hora ela mesma contou para eles com um fiozinho de voz, que ela tinha feito isso, porque assim que eu saí, ela disse que Nossa Senhora tinha entrado no quarto, e até disse, eu pude ver o rosto dela e reconhecer que era Nossa Senhora. Daí, como o Jonas não veio, eu pedi que vocês cantassem Maria de Nazaré, e ela estava aqui, contente, sorridente, bem pertinho de mim. Depois, quando eu pedi que vocês cantassem a Oração de São Francisco, durante a música, ela saiu do quarto. Quando eles acabaram de me contar isso, eu já pensei, é hoje que Nossa Senhora vai levar a minha mãe. Ela apenas teve justamente um gesto maternal de não levar enquanto eu estava ausente. Ela já tinha vindo buscar a minha mãe, mas como eu não estava, certamente a minha mãe deve ter pensado algo semelhante, né? Por isso que ela me mandou buscar. Nossa Senhora respeitou, teve um gesto de carinho e não a levou. Eu disse, é hoje que Nossa Senhora vai levá-la. Nisso já era 5:30, passado um tempinho ela mesmo disse, abaixem as persianas da janela e liguem o rádio, porque todos os dias às 6 horas ela acompanhava o terço pela nossa rádio. Foi por isso que ela mandou fazer assim. Abaixamos as persianas, ligamos o rádio, estávamos aguardando justamente às 6 horas para começar o terço. E uns minutinhos antes das 6 horas, mamãe teve aqueles últimos respiros fortes. Eu cheguei perto, percebi que era, já fui conversando com ela e dizendo, vai com Deus, mãe, vai com Deus. E percebi que ela estava dando aqueles últimos suspiros, vi o último suspiro da mamãe, até que ela soltou-se completamente. Daí os outros foram chamar o médico,
e tudo mais. E eu tive a certeza que realmente Nossa Senhora veio buscá-la. Mas o mais lindo aconteceu depois, porque daí arrumamos tudo. Ela foi velada durante aquela noite ali no santuário de São Benedito, dos padres salesianos, que tiveram essa bondade. Então durante a noite nós ficamos ali, e logo na manhã seguinte, assim que amanheceu, nós tivemos uma missa, e depois o carro seguiu para São Paulo, onde meus irmãos queriam que ela fosse enterrada, eu também, porque papai tinha sido enterrado lá, então nós levamos o corpo para lá. Quando chegamos, também ela foi recebida na igreja da paróquia onde eles moram. Um dos meus tios me encontrou e disse: suas irmãs estão contando uma história de que a sua mãe viu Nossa Senhora. Como é que é isso? Eu até pensei que meu tio estava me questionando, achando que eu estava tendo visões, inventando coisas e tal. Então eu expliquei para ele direitinho o que tinha acontecido. Contei tudo para ele, do começo até o fim, como eu contei para você agora. Daí meu tio deu um suspiro e disse: graças a Deus. Então a sua mãe viu o rosto e soube quem era. Eu falei: por que, tio? Ele disse: olha, porque um tempo atrás, quando sua mãe estava muito doente, ela me chamou um dia e me disse: Santos, meu tio chamava-se Santos, Santos, me explica isso. Eu não sei o que acontece comigo, porque de quando em quando tem uma senhora que entra aqui no meu quarto. E ele disse: eu não estou ficando louca não, viu? A mãe era muito determinada: não estou ficando louca não, eu vejo mesmo. Só que ela veste roupas longas, muito bonitas, e eu também nunca consegui ver o rosto. E ela vem principalmente quando eu estou com muita dor. E bonito, Santos, quando ela vem, a dor passa. E mais ainda, quando eu estou com muita dor mesmo, ela vem, ela põe a mão no lugar que dói. E já na hora que ela coloca a mão, a dor desaparece. Ela fica um pouquinho, depois vai embora. Daí eu passo bem um bom tempo. Quando volta a doer muito de novo, ela aparece de novo no meu quarto. Ela entra aqui. Disse: só que eu não vejo o rosto. Eu tento ver o rosto e não consigo. O que você acha que é, Santos? Meu tio mesmo me contou que ele pigarreou, ele tentou falar alguma coisa, né? Ele saiu do quarto, veio embora, porque ele entendeu tudo. E como eu pensei que já era um sinal de que mamãe estava sendo levada, ele pensou também. Então ele me explicou: então, graças a Deus, ela viu o rosto, e ela mesmo disse que era Nossa Senhora, e nós nos abraçamos ali. Eu disse: agora eu compreendi também que não apenas Nossa Senhora visitou a minha mãe na hora da morte dela, mas que Nossa Senhora vinha visitando a minha mãe na sua enfermidade. Eu contei tudo isso para você, não porque ela é minha mãe, mas para lhe dizer que aquilo que aconteceu com ela, Nossa Senhora faz com todos nós. Não é porque ela é a minha mãe, Josefa é minha mãe. Não, é porque ela, Josefa, é filha de Nossa Senhora. A graça que a minha mãe teve foi de ver. Ela pôde ver. Talvez nós não vejamos, mas que ela faz o que fez com a minha mãe, ela faz. E nunca mais saiu de mim esse fato, porque daí eu entendi que realmente é assim. Ela nos visita, especialmente nas ocasiões em que nós estamos com mais dor. Claro, a minha mãe era a dor ali própria do câncer que estava pegando.
Realmente o doutor Martinho, que foi o médico, que é o meu médico, ainda ontem à tarde eu estive lá nele, nada de especial, não estou doente não, é que eu preciso de quando em quando estar lá, estive lá ontem à tarde. E foi também o médico que operou a minha mãe, que acompanhou. Ele me disse: a sua mãe deve ter dores terríveis, disse ele, porque quando o câncer pega nos pulmões, inclusive segura a respiração, ele disse: a sua mãe está com uma partezinha apenas do pulmão respirando, e disse: deve doer muito. E interessante, ele não deu nenhum remédio para tirar a dor. Muitos doentes precisam tomar morfina e tantas outras. Ela não precisou tomar nada, também porque ela não reclamava nada, mas o médico disse: certamente ela deve ter dores terríveis, disse o médico. E ela nunca reclamou, ela nunca falou nada. Mas como ela mesmo contou, e eu daí compreendi, nas horas de maior dor, Nossa Senhora vinha. E hoje eu tenho a certeza, era ela que vinha. Mais ainda, colocava a mão no lugar que doía. Esse é o que eu quero dizer para você. Talvez as suas dores não sejam dores do corpo, talvez não sejam dores de câncer ou de uma outra doença, pode ser que seja também, mas talvez a sua doença, talvez a sua dor sejam dores da alma, e você sabe que as dores da alma são muito mais terríveis. Talvez por causa de casamento, talvez por causa de filho, de filha, talvez por causa de marido, talvez por causa de esposa, talvez por causa de situação econômica, desemprego, não sei qual é a situação. Talvez uma grande decepção, talvez um grande ressentimento, coisas que aconteceram na sua vida e que estejam lhe causando grande dor. É o que hoje Nossa Senhora vem dizer para todos nós no dia da sua visitação. Ela está dizendo para mim e para você: a minha mãe não foi uma exceção, só porque ela é mãe do Padre Jonas. Não, eu não penso assim. Pelo contrário, ela é a regra. Até Deus concedeu essa graça para minha mãe, e mais ainda, concedeu a graça de eu ficar sabendo, porque eu não precisava ficar sabendo. A minha mãe podia não ter contado, eu não poderia ter conferido isso com meu tio ter vindo como que me questionar o que eu estava contando ali. E daí, com os dois fatos, nós checarmos tudo e vermos essa beleza. Eu podia não saber de nada disso, mas Deus fez questão que eu soubesse, primeiro para mim, para eu viver isso, e segundo para passar para muita gente. E tenha certeza, nas horas de maior dor pelas quais você passa, dores do corpo ou dores da alma, tenha certeza, Nossa Senhora está com você. A única diferença é que você não tem a graça de ver. Deixa eu acrescentar algo mais aqui. Eu já contei esse fato, volto a contar porque ele se liga perfeitamente. 2 ou 3 anos atrás, quando eu fui visitar a nossa comunidade, 2 anos apenas, 2 anos atrás, quando eu fui visitar a nossa comunidade lá em Portugal, bem próximo de Fátima, um padre me contou isso, que ele ouviu diretamente do capelão que atende lá no Carmelo, onde está a Lúcia, uma dos 3 que viu todas as aparições de Nossa Senhora. Era o Francisco, a Jacinta e a Lúcia, que hoje é carmelita, lá em Coimbra. Esse capelão contou para ele contou para mim, o capelão lá do Carmelo, que um dia a irmã Lúcia estava parada num corredor, parada assim, olhando para um lugar, e a madre superiora chegou perto e viu a irmã Lúcia naquela situação, pensou que ela estivesse em oração, respeitou um pouco, mas depois ela bateu no ombro dela e disse: irmã Lúcia, desculpe tirar a senhora da oração, mas eu tenho que dar esse recado. Daí a irmã Lúcia disse: não, irmã, nenhum problema, eu não estou rezando. Mas como a senhora não está rezando? O que a senhora está fazendo? Daí a irmã Lúcia disse: a senhora não viu, aí sentada nessa cadeira? A madre olhou assim, admirada, daí que a Lúcia caiu em si,
Disse: ah, madre, desculpe. E daí explicou. Era Nossa Senhora que estava aí sentada na cadeira conversando comigo. Mas Lúcia, o que é isso? Sim, madre, mas não fique admirada não, porque ela faz isso com frequência. Não foi agora só não. Com frequência ela está aqui, ela anda pelos corredores aqui da nossa casa, do nosso mosteiro. Ela vai à nossa capela, ela vai ao nosso refeitório. E disse: apenas eu tenho a graça de ver, a senhora, as outras irmãs apenas não veem, mas que ela está aqui conosco no mosteiro, é verdade. Daí a madre disse: então, Lúcia, é isso que acontecia às vezes que eu fui ao seu quarto? Porque várias vezes eu fui ao seu quarto, você estava lá desse jeitinho, olhando assim por um ponto. Daí eu via que você estava bem, então eu fechava a porta e ia embora. A Lúcia virou e disse assim: olha, madre, eu não sei, porque eu nunca vi a senhora entrar no meu quarto assim, desse jeito, mas se a senhora está dizendo, acho que era Nossa Senhora mesmo, porque também ela vai muitas vezes ao meu quarto. Na hora que eu menos espero, ela está entrando. Às vezes ela senta na minha cama, às vezes ela senta ali na cadeira, às vezes ela fica em pé, e nós ficamos conversando. E aí a madre disse: mas Lúcia, por que você nunca me contou isso? Olha, madre, desculpe, eu nem sabia que eu devia contar, porque é uma coisa assim, tão natural. Até a Lúcia quis corrigir, explicar: olha, madre, não repare não, é que eu tenho a graça de ver. A senhora e as outras irmãs apenas não têm a graça de ver, as senhoras não veem, mas que ela está. E quando eu vi esse fato, eu comparei os dois. Claro, a irmã Lúcia é a irmã Lúcia, mas aí confirmou muito mais, que não é apenas a irmã Lúcia que tem a graça de ver, a minha mãe também teve a graça de ver. Mas ver o quê? Aquilo que a irmã Lúcia explicou. Conosco, como com aquelas outras irmãs, nós apenas não temos a graça de ver, mas que ela está. E hoje eu posso dizer a você, então você agora pode unir os dois fatos. Nossa Senhora vai à sua casa, especialmente nas horas mais difíceis. Até quero dizer, se você está passando por um problema grave, se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por uma situação que para você é impossível, é uma coisa insolúvel, tenha certeza, Nossa Senhora está lá. Nossa Senhora permanece com você. Se com essa situação você sofre muito, a dor é muito grande, é muito forte, que até parece que você não vai aguentar, tenha certeza, do jeitinho que ela fez com a minha mãe, nessas horas mais difíceis, mais doloridas, ela está. E assim como ela colocava a mão lá onde doía, que é na região do pulmão, do seio da minha mãe, igualmente ela vai e põe a mão onde dói, sejam as dores do corpo, sejam as dores da alma. E ela mesma quer que eu conte isso para você hoje, para você ter a certeza disso e você recorrer. Sim, sabendo que ela está, é muito mais fácil recorrer. Assim como a irmã Lúcia disse, nós ficamos conversando, que você tenha a liberdade de conversar com ela. Claro, conversar com ela. Eu sei que para a irmã Lúcia é muito mais fácil, porque ela tem a graça de ver. Nós não temos a graça de ver, mas que a gente pode falar de coração a coração, que a gente pode falar de filho para mãe, de filha para mãe, a gente pode. Converse, fale, apresente, conte as suas dores, e tenha certeza, ela não repara não, pelo contrário, é isso que ela quer, ela é mãe. E se ela vem, é porque ela vê a situação dos seus filhos. E claro, quando a mãe vem na casa da gente, a gente quer conversar, e a mãe também quer que a gente converse. A mãe quer que a gente conte as coisas para ela. A mãe tem até um jeito especial de sem ser bisbilhoteira. Ela tem aquele jeitinho de chegar e saber o que está acontecendo com a gente. A gente não aguenta guardar segredo nenhum da mãe da gente. A gente pode no começo querer não contar, mas vira, a gente se abre, e quando viu já contou com todas as minúcias,
Com mãe é assim. Ela está dizendo hoje a você: faça a mesma coisa comigo, porque eu sou a sua mãe. Aconteça o que acontecer, e seja você em que situação estiver, apresente a situação para mim, porque eu sou a sua mãe. Eu sou a sua mãe. Sabe, gente, hoje no dia da visitação de Nossa Senhora, ela não quer que nós fiquemos em teorias. Eu sei, há uma doutrina linda a respeito de Nossa Senhora, Mãe de Deus, nossa mãe, imaculada, sempre virgem. Tudo isso é real, é verdadeiro, e nós devemos saber. Mas hoje ela quer falar terra a terra. Ela quer dizer, assim como eu visitei Isabel, na hora da necessidade dela, e eu tinha acabado de receber o anúncio do anjo, eu fiz uma viagem longa, difícil, para chegar à casa de Isabel, porque Isabel precisava, e naquela hora eu quis estar com ela. Ela está dizendo para mim e para você: nas suas horas de necessidade, sejam quais forem, também se for uma gestação difícil, eu estou com você. Eu vou como fui à casa de Isabel, eu vou e fico com você. Assim como eu fiquei aqueles meses todos na casa de Isabel, até que ela desse a luz, até que o menino já estivesse mais fortinho, eu também vou à sua casa. Se você tem pessoa doente na sua casa, se você tem pessoa velhinha na sua casa, da qual você tem que cuidar, eu vou e fico lá. Se você tem pessoas difíceis na sua casa, se talvez a embriaguez, a alcoolismo na sua casa, por parte do seu marido, por parte de um filho, talvez o que é mais doloroso, por parte da mãe, a esposa, a mãe dessa casa, eu vou a essa casa, e tenha certeza, Nossa Senhora não repara não é porque exista alcoolismo, justamente porque existe alcoolismo, Nossa Senhora vai à sua casa e fica na sua casa. Então eu digo a você: abra o coração, bata aquele papo com ela, converse, e tenha certeza, assim como minha mãe contou lá para o meu tio, e meu tio contou para mim, quando ela vinha, a dor desaparecia, e se a dor era muito forte, ela vinha, tocava lá no lugar da dor, e a minha mãe contava, na hora que ela tocava a mão, a dor desaparecia. Tenha certeza, é isso que ela quer fazer. Ela quer que você se abra com ela, porque ela vem justamente para tirar a sua dor. Ela não quer que você fique sofrendo, ela não quer que você fique sofrendo tanto, e se realmente você se abre para essa realidade, e eu repito, apenas você não tem a graça de ver. Claro, nós quereríamos ver, mas a mim não foi dado. Eu estou dizendo francamente, a mim não foi dado, eu nunca vi, nem sei se vou ver. Parece que Deus me leva muito mais apenas pela fé, e louvado seja Deus por isso. A minha mãe, Ele concedeu a graça de ver, a mim não. A você também, certamente ela não te dá a graça de ver, mas que ela está, então a graça maior é dada. E é aí que justamente, sabendo disso, pela fé, eu entendo. Talvez você até fica pensando, mas eu não vou ficar fazendo o papel de bobo. Claro que não, porque é uma questão de mãe, e eu tenho a graça de passar isso para você, porque Deus me deu essa graça, como eu disse agora há pouco e repito. Ela fez questão de não apenas visitar a minha mãe, mas que tudo isso fosse contado lá no hospital, depois do meu tio, eu também ficar sabendo desse fato lá da irmã Lúcia, porque Deus queria que eu passasse a muitos. Eu tenho hoje a graça de passar isso pela televisão, para todo o Brasil inteiro está vendo, e também o pessoal do outro lado lá em Portugal, porque em Portugal agora são 4 horas na frente, eles estão começando à tarde, muita gente está podendo ver lá no outro lado, na Europa. Deus quer que eu conte isso, e mais do que eu conte isso, Deus quer que você saiba disso, e que você, usando da sua fé, repito, você não vai fazer o papel de bobo não, você abre o coração à sua mãe, até em voz alta. Se você estiver sozinho, sozinha, você pode conversar com ela, porque ela está, assim como você conversa com a sua mãe, ou conversava com a sua mãe, que talvez faleceu, ou que está longe, você pode conversar com Nossa Senhora, como um filho, como uma filha conversa com a sua mãe. Você pode conversar, especialmente, repito, nas horas mais difíceis, porque tenha certeza, se você tem, por exemplo, situação de adultério dentro da sua casa,
Não pense que por causa disso Nossa Senhora não vai à sua casa. Não, ao contrário, justamente porque existe essa grande chaga, esta dor dentro da sua casa, ela que é mãe, ela vai visitar. Imagine se você tivesse um caso de adultério na sua casa. A sua mãe viria ou não viria? Claro que viria. E vem mesmo. Igualmente Nossa Senhora vem mesmo. E saiba que ela está com você. Seja você mulher que sofre a dor do adultério, da infidelidade. Talvez você venha aguentando isso há tanto tempo e já talvez estivesse como que sufocada diante dessa situação. Saiba, Nossa Senhora visita você, Nossa Senhora fica com você e quer que você saiba disso. Ela quer chegar e tocar para tirar a sua dor, para que assim como a minha mãe, a dor passe agora e você consiga aguentar. E se depois a dor voltar, porque se é questão de adultério, claro, isso sempre se agrava, é como uma doença crônica, volta a doer. Nossa Senhora está de novo, ela vem tocar de novo para tirar a sua dor, e assim você aguentar, e não jogar o casamento fora, e não jogar a pessoa que adultera, jogá-la fora, jogá-la na lata do lixo. Não, Nossa Senhora vem como mãe, para ser fortaleza para você, e para não perder um filho, porque ela é também mãe daquele que infelizmente está vivendo a infidelidade, vivendo o adultério. Ela é mãe. Ela não é sogra do infiel, ela é a mãe também, tanto quanto é a sua mãe. E também o mais doloroso, porque infelizmente às vezes acontece que quem está sendo infiel é a esposa, é a mãe. E o marido e os filhos é que estão sofrendo. Tenha certeza, se a sua dor é uma dor aguda, forte assim, Nossa Senhora vem visitar você. Nós homens também, claro, e como nós homens precisamos, e aliás, nós homens somos mais chorões, né? Parece que nós por um lado somos fortes, mas quando bate uma doença, às vezes nem a doença grave, bateu uma gripe forte, bateu uma dor lá de pedras nos rins, não sei. Nós homens já ficamos ali, nós sentimos muito mais. As mulheres até que tiveram que se acostumar ao sofrimento e à dor. Tenha certeza, se você homem está sofrendo talvez por causa do seu filho, sofrendo por causa do seu casamento, sofrendo por causa talvez do seu desemprego, sofrendo talvez por causa da falta de dinheiro, as coisas estão difíceis, talvez você fez algum negócio errado, talvez você entrou em dívidas, não sei. Tenha certeza que Nossa Senhora está com você também como homem. Você também é filho e ela é também a sua mãe, e você pode abrir o coração para ela. Eu sei que nós homens somos mais inibidos, mais difíceis de falar, somos assim, mas é a sua mãe, e ela vem justamente por causa da sua dor, ela vem justamente por causa do seu sofrimento, ela vem por causa da dor que está incrustada aí no seu coração, e você pode falar com ela com toda a liberdade. Seja qual for o problema, se talvez existe droga dentro da sua casa, alguém drogado, um filho, uma filha, se talvez é o pai que se droga. Repito, Nossa Senhora não vai deixar de ir à sua casa por causa disso, não. Porque muitas pessoas acabam não indo à nossa casa, se sabe que lá existe um drogado. Nossa Senhora é bem ao contrário, ela é mãe. E ela sabe da sua dor, ela sabe da situação da sua família, e justamente ela vai por causa disso, e você pode ser muito franco, muito sincero, muito aberto com ela, você pode falar de coração a coração, porque ela é mãe, ela sabe entender. E aí está o bonito, ela pode trazer a solução, porque na verdade, ela é a nossa grande intercessora. Os próprios padres da igreja dizem que Deus é onipotente porque é onipotente, Ele pode tudo, então para Deus nada é impossível. Mas Nossa Senhora é a onipotência suplicante, suplicando, pedindo, porque ela é a filha predileta de Deus Pai, porque ela é a mãe de Jesus, porque ela é a esposa do Espírito Santo. Então, quando ela pede, quando ela suplica, é como a rainha pedindo ao seu pai, que a tem como predileta, pedindo ao seu filho, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
pedindo ao Espírito Santo que concebeu Jesus no seu ventre. Então, aquilo que ela pede é atendido. E daí os santos padres dizerem que ela é a onipotência suplicante. Na súplica, ela é onipotente, quer dizer, tudo ela consegue, nada se torna impossível para ela. Nada se torna impossível para ela. Claro, ela não é onipotente com Deus, mas ela participa da onipotência de Deus, pedindo aquele que é o seu pai, o seu filho e o seu esposo. Então, nós podemos confiar, nós podemos confiar. Você pode falar com a mãe com toda a liberdade. Eu sabia desse fato, mas o professor Felipe mais uma vez contou esse fato aqui, em palestras que ele deu. Lá em Lourdes, especialmente agora nesse tempo, do mês de maio até o mês de outubro, que é o tempo da primavera, depois do tempo do verão, nesse tempo todo, há uma procissão linda, todas as tardes. Aí por volta de 3 horas, a procissão sai da Gruta de Lourdes. Sempre há muitos sacerdotes, sempre há algum bispo, e às vezes mais do que um, porque Lourdes é muito visitada. Então a procissão sai, em geral é sempre um bispo quem leva o Santíssimo, e os fiéis vão na frente. Os doentes que podem ir em cadeiras de rodas vão, e é um lugar especial para eles, e há pessoas que ajudam naquela procissão. Ela vai bem lentamente e dá a volta toda naquela grande esplanada em frente do Santuário de Lourdes. E os doentes que estão em macas já ficam lá no local esperando até que a procissão chegue. Quando a procissão dá toda a volta e chega lá, também os doentes que vieram em cadeiras de rodas são colocados no lugar. E ainda antes de subir ao altar para a bênção do Santíssimo, o bispo ou o sacerdote que está levando o Santíssimo vai abençoar os doentes e passa de fileira em fileira, dando a bênção do Santíssimo. Em uma ocasião, alguém foi a Lourdes, porque estava com uma doença grave, estava pedindo a Jesus naquela hora, porque muitas curas acontecem naquela passagem do Santíssimo e naquela bênção que é dada com o Santíssimo Sacramento. Aquela pessoa estava pedindo insistentemente que fosse curada, e o Santíssimo passou, a bênção foi dada, o Santíssimo Sacramento já tinha caminhado para frente, e a pessoa viu que nada tinha acontecido. Daí a pessoa do seu lugar gritou: Jesus, eu vou contar para sua mãe que o senhor não me curou, eu vou contar para sua mãe. Diz que o bispo que estava levando o Santíssimo escutou e voltou com o Santíssimo Sacramento. Chegou ali diante da pessoa e deu mais uma vez a bênção. E naquele momento, instantaneamente, a pessoa foi curada. É dos mais lindos milagres que aconteceram em Lourdes, e do qual ninguém tem dúvida de que se trate de milagres. Os médicos depois examinaram e tudo mais, porque foi coisa instantânea e foi deste jeito. Gente, é assim, e a gente pode ter essa liberdade com a mãe, e a gente pode ter essa liberdade com o próprio Jesus, como fez aquela pessoa. Parece uma coisa infantil, não é? A pessoa gritar: Jesus, eu vou contar para sua mãe, o senhor passou aqui, o senhor não me curou, mas eu vou contar para sua mãe. Parece coisa de criança, mas o reino dos céus é daqueles que têm um coração de criança e que agem como criança. Veja, você não vai fazer papel de bobo, você vai viver com um coração de criança, apresentando a Nossa Senhora tudo aquilo que você precisa. Até mesmo se você acha
que Jesus acabou não entendendo você, que você acha que Jesus acabou não atendendo também você, não entendeu, e depois não atendeu. Se você acha, você pode até dizer francamente para Nossa Senhora, e você pode até dizer para Jesus: Jesus, vou contar para sua mãe. Nós podemos ter essa liberdade, a liberdade de filhos, e Deus nos dá essa liberdade, e Nossa Senhora nos dá essa liberdade. Temos que passar por dores? Temos que passar por dores, mas você não precisa ficar aí oprimido pela sua dor, você não precisa cair no desânimo, você não precisa cair na prostração, você não precisa chegar à depressão, porque você tem uma mãe próxima a você, próxima, como a minha mãe teve. Eu nem imaginava, só fiquei sabendo ali, momentos antes dela morrer, e só conferi depois que ela já tinha ido para Deus. Você tem uma mãe muito próxima a você. Em qualquer situação, ela está perto. Ela nos dá toda a liberdade de falarmos a ela como um filho fala. Você pode falar com Jesus do mesmo jeito. E afinal das contas, eles são mãe e filho. São mãe e filho. Você pode conversar com um e com o outro, como fazemos tantas vezes. Conversamos com o filho e conversamos com a mãe, conversamos com o filho. E uma coisa ajuda a outra. Você pode ter esta liberdade. Porque às vezes a gente fica pensando, mas afinal das contas, se eu me refiro a Nossa Senhora, se eu peço a ela, né, eu estou deixando Jesus de lado, coisíssima nenhuma. Tira essas ideias da sua cabeça. Eu sei que tem pessoas, né, que pensam assim, especialmente irmãos nossos evangélicos, muitas vezes pensam assim: não se está tirando o lugar de Jesus de maneira nenhuma. Pelo contrário, Jesus fica contente quando nós, porque todo filho também fica contente quando as pessoas vão conversar com a mãe. E assim se faz com os dignatários dessa terra, com o governador, com o presidente, com o chefe, com um proprietário. A gente vai com a mãe daquela pessoa que tem um cargo, conversa com a mãe vai, conversa com o filho, e as coisas ficam muito mais facilitadas. Com Jesus é a mesma coisa. Ele até tem gosto que nós apresentemos as coisas para ela, porque não é ela quem faz é Jesus, mas ela é a grande intermediária. Veja bem, assim como ela foi intermediária, e entenda isso, para que a salvação chegasse, isso é inegável, isso também os nossos irmãos evangélicos sabem muito bem, porque Jesus só pôde vir porque o Pai escolheu uma mulher da nossa raça, da nossa estirpe, da nossa família. Então nós temos que nos alegrar com aquela que foi a escolhida. Ela é escolhida entre nós. Entre os filhos de Adão, uma foi escolhida para ser a mãe do Senhor. E esse Senhor é Deus, Ele nunca deixou de ser Deus. Quando o Espírito Santo encarnou no seu seio, isso é verdade, é bíblico, os nossos irmãos evangélicos conhecem muito bem. Quando Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, e também eles sabem que ela é virgem, por obra do Espírito Santo, era o próprio Filho de Deus, que assumia a carne. Ele assumiu carne, Ele já era Deus, e a partir da concepção, Ele começou a ser homem também, e daí Jesus ser Deus e homem, e daí Ele poder nos salvar. Ele só podia nos salvar assim, porque era preciso, uma vez que o pecado foi cometido pelos homens, que um homem é que trouxesse a salvação. Mas todos os homens estavam debaixo do pecado. Foi preciso que o Filho de Deus viesse. Esse foi o plano maravilhoso do Pai. Mas não bastava que o Filho de Deus fosse Deus, porque foi um homem quem pecou. E não bastava que fosse um homem, porque todos os homens pecaram. Então o Filho de Deus se fez homem no seio da Virgem Maria para poder nos salvar. Então ela foi a intermediária, ela fez a ligação entre o céu e a terra, para que o seu filho viesse, se encarnasse, nascesse e chegasse à cruz, e na cruz pudesse nos salvar. E ao pé da cruz Maria estava presente, é bíblico também.
Ela que estava com ele, ou melhor, ele que estava nela na concepção, na hora da encarnação, agora ela está com ele no alto da cruz. E nos dois momentos a nossa salvação está acontecendo. A nossa salvação começou quando Jesus se encarnou no seio dela, e a nossa salvação culminou quando ali ela ao pé da cruz tinha o seu filho morrendo na cruz para a nossa salvação. Então ela foi a intermediária. Gente, abriu-se um caminho, abriu-se uma ligação entre a terra e o céu, abriu-se uma ligação entre a terra e o céu e a terra. Feito esse caminho não é desfeito. Deus não volta atrás. Deus não volta atrás. Ela continua sendo justamente essa ligação entre a terra e o céu. Ela continua sendo. E Deus nos concede essa grande graça. Claro, Deus é sempre Deus, Jesus será sempre Jesus, o Filho único do Pai. Mas Maria é o meio, assim como ela foi o meio para que Jesus viesse e nos salvasse, ela agora é o meio para que nós cheguemos até Jesus, ela é o meio para que a nossa oração chegue até Ele, esse é o meio para que a nossa oração abale o céu e a graça aconteça. A graça vem de Deus, a cura vem de Deus, a libertação vem de Deus, a solução vem de Deus, mas Maria está aí como a nossa intercessora, o meio, daí a palavra intermediária, daí a palavra mediadora, ela é mediadora. Claro, o único mediador entre o céu e a terra é Jesus, mas a mediadora entre Jesus e a terra foi ela, porque ela que trouxe, ela que gerou no seu ventre, no seu próprio ventre, ela deu carne a Jesus, ela deu sangue a Jesus, e você sabe muito bem, ela concebeu por obra do Espírito Santo, não houve intervenção de nenhum outro homem. Porque você, mulher, quando concebe uma criança e gera uma criança e dá à luz essa criança, a parte sua e a parte do pai da criança, a parte própria do seu marido, aquele que concebeu essa criança no seu ventre. Então parte é sua e parte é do seu marido. Mas com Jesus não houve intervenção de homem algum. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Então a carne de Jesus é totalmente carne de Maria. O sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado por nós na cruz, é inteiramente sangue que foi dado a Ele por Maria. É inegável isso. Nós podemos até dizer, o sangue que foi derramado por nós na cruz foi dado a Jesus por Maria, porque Jesus, como Deus, nunca teria sangue humano para derramar por nós. Ele pôde derramar um sangue porque recebeu esse sangue de Maria. Isso é biologicamente certo. A mãe é que dá o sangue. Claro, no caso humano é o sangue do pai e da mãe, mas o único pai de Jesus é o Pai eterno. Ele não teve pai nessa terra. Portanto, todo o sangue derramado por nós na cruz, quem deu a Jesus foi Maria. Daí ela ser realmente o meio, a intermediária, a medianeira. Deus já abriu esta ligação e nós podemos usar dela. E hoje, no dia da visitação, ela mesma está sendo assim clara conosco e dizendo: meu filho, minha filha, recorra. Você apenas não tem a graça de ver, mas eu estou. E saiba que quando a dor for maior, quando o sofrimento for até insuportável, é especialmente nessas horas que eu me faço presente, que eu estou visitando você. É nessa hora que eu mesma, como mãe, ponho a mão lá na chaga, no lugar onde está a dor, porque eu sou sua mãe, e você pode recorrer a mim como um filho recorre a sua mãe, porque você é meu filho e eu sou sua mãe. Mesmo se você não me considerasse como mãe, eu te considero como filho. Mesmo se você até me desprezasse como mãe, eu não te desprezo como filho. Mesmo que você quisesse me ignorar como mãe, eu não te ignoro e nunca vou te ignorar como filho. Eu sou a sua mãe. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso, porque essa graça é muito grande. Hoje, o que o Senhor nos fala através de Nossa Senhora é muito importante para cada um de nós.
Eu estou pedindo, Senhor, agora a graça de uma devoção nova a Nossa Senhora, de um relacionamento novo com Nossa Senhora, para todos nós. Você que está aqui, você que está em casa, especialmente se você por acaso tivesse uma dificuldade de relacionamento com ela, se até você se deixou levar por doutrinas ou por ideias estranhas, e tivesse até cortado o seu relacionamento com ela, com a mãe do Senhor, com Maria, hoje o próprio Senhor quer reatar esse relacionamento, porque você precisa dela como mãe, e ela quer ser para você mãe. Ela quer tratar, porque sempre tratou você como filho. Então nós estamos pedindo, Senhor, dá-nos a graça de reatar um novo relacionamento com a tua mãe, a minha mãe. Sim, Senhor, dá-nos essa graça de termos um relacionamento direto, como temos com a nossa mãe da terra, sabendo que ela está presente nas horas mais difíceis pelas quais nós passamos. Muito obrigado, Senhor, por essa grande graça. Muito obrigado por essa realidade. E obrigado porque agora, pelo Teu Espírito Santo, sim, o Teu Espírito Santo que se manifestou quando Maria foi visitar Isabel, porque Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque João Batista ficou cheio do Espírito Santo, e logo depois também Zacarias, o pai de João Batista, o esposo de Isabel, ficou cheio do Espírito Santo. Sim, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo aconteça um relacionamento novo, direto, entre nós e Maria, entre nós e a mãe do Senhor, a mãe do meu Senhor. A mãe do meu Senhor será sempre a mãe do meu Senhor. Não basta dizer a mãe do Senhor, sim, ela é a mãe do meu Senhor, e se ela é a mãe do meu Senhor, ela merece todo o meu respeito, porque é a mãe do meu Senhor, é a mãe daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque derramas o Espírito Santo agora sobre todos nós, para que o próprio Espírito Santo reate esse relacionamento direto, em linha direta com aquela que é a nossa mãe e da qual nós somos filhos e filhas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.